Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como estão todos vocês? Espero que bem, prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 27. Hoje não teremos correção, visto que semana passada foi a avaliação, tá? Então vamos iniciar com o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estudar os gêneros textuais de reivindicação. O que é reivindicar? Vocês já reivindicaram por alguma coisa? Vamos ver. Reivindicação é o ato ou efeito de reivindicar, reclamação daquilo a que se considera ter direito. Tá? Então, vocês já foram a algum lugar, os pais de vocês já reclamaram de alguma coisa, algum serviço que é prestado, tá? Que vocês têm direito e não ocorreu da forma que vocês gostariam. Então, já foram lá reivindicar, seja uma companhia de telefone, a companhia de energia, tá? Então, acredito que alguns de vocês, né, os pais de vocês, já reivindicaram por algumas coisas, sim, em algumas situações. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses gêneros de reivindicação, tá? Os textos reivindicatórios têm por objetivo exigir ou cobrar publicamente algo que é do seu interesse coletivo. Geralmente são grafados em faixas afixadas nos espaços públicos da cidade, tal como a rua, ou conduzidas em passeatas, por exemplo. Então, né, nós já presenciamos, né, seja na TV ou na rua mesmo, né, algumas passeatas, né, onde as pessoas utilizam faixas reivindicando seus direitos, sejam questões trabalhistas, né, questões sociais da própria cidade, entre outras coisas, né? Então, é bem comum nós observarmos e tenho certeza que todos vocês conhecem essa questão de reivindicar e esses textos reivindicatórios. Os textos propositivos reivindicatórios, como seu próprio nome indica, são conhecidos por apresentar uma situação, um problema, de forma a propor melhorias para o problema abordado. Tá? Então, vai apresentar o problema e vai reivindicar para que aquele problema ele seja resolvido, né? Que haja melhorias em relação ao problema a ser abordado. Seja uma questão social, como falei para vocês, que é como um problema comum a todos, tá? Ou também seja reivindicações pessoais, algo mais pessoal. Os gêneros mais conhecidos como propositivos reivindicatórios são a carta aberta, a carta de reclamação, o manifesto e o abaixo-assinado. Também podem ser produzidos com a utilização de recursos gráficos visuais, linguagem verbal e não verbal, como vemos em textos publicitários, por exemplo. Tá? Então, pode trazer a questão verbal, a questão escrita e, por exemplo, em casos de faixas, né, de outdoor, também pode trazer a questão de não verbal, tá? A questão das imagens. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses textos reivindicatórios, tá? Começando pela carta aberta. A carta aberta é um gênero textual argumentativo da língua portuguesa que tem o objetivo de transmitir informações de interesse coletivo, tá? Então, ela vai transmitir uma informação que é de interesse de todos. A carta aberta pode ser usada para externar um problema que interessa um público geral, assim como para alertar ou conscientizar. Sua linguagem possui um estilo persuasivo, né? Que vai convencer quem está lendo, já que na maioria das vezes quem escreve tem a intenção de convencer o leitor das suas ideias. Então, por isso, vai persuadir. Também chamada de texto epistolar, a carta aberta também é usada para instruir, informar, reivindicar ou entreter, tá? Então, ela vai trazer um tema, né, de interesse coletivo, né, vai informar sobre o acontecimento,
vai reivindicar, fazendo com que vai persuadir, né, os leitores, assim fazendo com que eles se convençam, né, das suas ideias em relação ao problema que está ocorrendo. Então, tem um exemplo aí, ó, de uma carta aberta aos parlamentares estaduais e federais de Pernambuco, né, em relação aí ao Covid-19. Então, eu tenho aí um exemplo de carta aberta. Senhoras e senhores parlamentares, as organizações, articulações, redes, comissões, conselhos, fóruns pastorais e movimentos sociais de Pernambuco vem acompanhando com muita atenção e preocupação o avanço da Covid-19 na população de nosso estado. Diante desse contexto, gostaríamos de manifestar algumas preocupações e proposições de combate à pandemia, sobretudo nesse momento em que Vossas Excelências fazem remanejamento das emendas parlamentares de seus mandatos. Então, vou só um trechinho aí, tá, pessoal? De um exemplo de carta aberta, onde eles estão aí trazendo informações e levando suas preocupações em relação à pandemia do Covid-19, né? Então, foi escrito aí para os parlamentares. Então, observem aí que realmente é um tema de interesse coletivo. Nós temos também a carta de reclamação. A carta de reclamação é um gênero textual utilizado para expressar alguma insatisfação ou indignação pessoal ou coletiva a respeito de uma situação vivida e que tem ligação de responsabilidade com alguma instituição ou empresa. A reclamação é uma resposta a alguma circunstância de incômodo. Nesse caso aí da carta de reclamação, ela vai trazer à tona uma insatisfação, seja pessoal ou coletiva, tá? E vai responsabilizar uma instituição ou empresa. Por exemplo, eu comprei um produto onde veio danificado. Então, eu vou fazer uma carta de reclamação direcionada à empresa ao qual eu comprei o produto para que seja resolvido o meu problema, né? Para que eu receba outro produto bom, né? Sem sofrer nenhuma danificação. Esse gênero estabelece interação entre interlocutores sem relação próxima ou pessoal, mas que comumente possui alguma dependência, seja de compra, de serviço e etc. Logo, o sujeito que se sente lesado por algum motivo e reconhece que seu problema se relaciona à ação desse outro, utiliza a carta de reclamação para enviar ao interlocutor a sua mensagem. Então, a carta de reclamação é uma espécie de protesto a alguma lesão sofrida pelo autor. Então, quem está escrevendo essa carta, né, está protestando, foi porque foi lesado em relação a algo. Então, é um exemplo aí de uma carta de reclamação. Então, começando aí, ó, pelo endereço, pela data, e aí está direcionada à direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Atenciosamente, Adriano Souza. Então, observem aí que, né, o Adriano Souza, né, ele é um cliente da empresa Motorola que adquiriu um aparelho celular, né, que veio com falha, que veio com problema na bateria. Então, ele fez essa carta de reclamação direcionada à empresa para que a empresa possa solucionar o seu problema. Tem outro exemplo aí, tá, pessoal, de outra carta de reclamação, tá? Relacionada a outro produto.
E nós temos também outro gênero, né, outro texto de reivindicação, que é o manifesto. O manifesto é um gênero textual dissertativo, que é utilizado para levar ao público as opiniões apontadas no texto, com diferentes fins sociocomunicativos. O intuito do manifesto é sensibilizar ou persuadir a opinião pública por meio de defesa argumentativa no texto. O manifesto é um gênero com maior flexibilidade temática e estrutural. Abarca assuntos e temas diferentes, de diferentes setores coletivos, e por isso pode ser diferenciado por meio das suas diversas funções. Então, eu vou ter alguns tipos de manifesto. O manifesto político, que vai abarcar uma temática política, né, específica ou geral de um determinado grupo. É possível também que se encontre manifestos teóricos que promovem novas visões políticas, como, por exemplo, o manifesto comunista. Então, o manifesto político que está relacionado à política. O manifesto artístico, que vai tratar de temas estéticos e ideológicos das artes. Pode apresentar textos em defesa de novas ideias ou como resistência a elas. E temos também o manifesto social e cultural, que vai apresentar temáticas culturais ou sociais, propondo reflexões, mudanças ou retomadas de valores e costumes compartilhados. Então, tem aí um exemplo de um manifesto à população contra a propaganda enganosa. Atenção, consumidor compulsivo, atenado em rádio, televisão, outdoor, etc. Não se deixe levar pelos apelos sedutores, nem pela aparência inicial de um produto ou serviço. Reflita, não haja por impulso, nem se deixe iludir com a conversa do anúncio, vendedor ou vendedora. A propaganda objetiva criará em você uma tal necessidade que você se sentirá excluído por não ter o objeto do desejo. Eu não vou ler completo, tá, pessoal, para não ficar tão extenso. Mas aí é um exemplo, tá, de um manifesto que foi escrito aí sobre a propaganda enganosa, para que as pessoas elas não se deixem levar por todas as propagandas, né? Não se deixem se persuadir pelas propagandas, tá? Outro gênero aí bastante conhecido, tenho certeza que vocês já ouviram falar, já viram alguém fazer, tá? Um abaixo-assinado, seja na comunidade de vocês, tá? No bairro de vocês, enfim, tenho certeza que vocês já ouviram falar desse texto, abaixo-assinado. O abaixo-assinado com hífen é um substantivo composto masculino que refere-se a um documento assinado por diversas pessoas, usado para expressar uma oposição ou protesto, representar um interesse coletivo ou realizar um pedido. Vocês já viram na comunidade de vocês, por exemplo, está precisando fazer algo, então as pessoas se reúnem, realizam lá, né, o pedido e fazem esse abaixo-assinado, onde várias pessoas vão assinarem como forma de protesto, né? Então, é de interesse público, então vai ser levada a uma autoridade, né, de poder para que seja tomada essa decisão e o problema ele seja solucionado. Então, o abaixo-assinado ele integra o rol dos gêneros argumentativos, em que um grupo de pessoas faz uma solicitação à autoridade competente visando a solução de um determinado problema. Tal autoridade pode ser o prefeito, o reitor de uma universidade, o síndico de um condomínio, entre outras. Como tais, requerem tratamento específico. Por isso, além da modalidade padrão a ser utilizada, o documento ainda precisa ser constituído por algumas partes indispensáveis. Tá? Então, há algumas partes no abaixo-assinado que devem ser seguidas e não
podem deixar de ter, tá? Quando se refere a uma autoridade. Então, vai ter o vocativo. O que é vocativo? É um chamamento, quando eu invoco por alguém. Neste, deve conter o nome do destinatário ou cargo, seguido do pronome de tratamento adequado, né? O Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o Senhor e o nome do destinatário a quem eu estou escrevendo. No corpo do texto, nesta parte, deve conter a exposição dos argumentos propriamente ditos, acompanhados das respectivas solicitações que eu justifiquem. Então, eu vou expor os problemas e vou colocar o que eu solicito para que esse problema seja solucionado. Local, data e assinatura dos solicitantes. Então, junto das assinaturas, é possível conter dados pessoais, como documento de identidade, endereço, entre outros. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá, de um abaixo-assinado, que está direcionado a um prefeito, tá? Então, observem aí, o excelentíssimo senhor prefeito do município de... E aí deve ser colocado o município. Os cidadãos abaixo assinados, residentes e domiciliados no bairro tal, neste município, se valem do presente para solicitar a Vossa Excelência a construção de uma lombada, quebra-molas, na avenida tal, antes do cruzamento com a rua tal, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e de saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso, em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam naquela avenida. Então, ele traz aí, né, a solução, que seria a construção da lombada, e a causa, né, o porquê deve ser construída essa lombada, né? O que é que está acontecendo que está prejudicando aquela comunidade? Na certeza de que temos nosso pleito atendido, encaminhamos o presente documento em 15 folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. Então, observem que aí sim vai vir todas as pessoas que assinaram aquele documento, né, onde vai ter os nomes das pessoas e a localidade, dia, mês e ano. Então, é um exemplo aí de um abaixo assinado. Então, que é um texto reivindicatório. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Aí estão as referências. Espero que tenham compreendido sobre o que é reivindicar e os documentos, né, os textos que vocês podem utilizar para fazerem essas reivindicações, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês. Não coloque limite nos seus sonhos, coloque fé. Deixo aqui meu abraço virtual para todos vocês e até a próxima aula.